Uma boa noite a todos os irmãos, quando iniciamos mais uma exposição doutrinária, rogando nesse momento o amparo da espiritualidade, aqueles irmãos que sempre nos amparam em todas as nossas tarefas. E para que nós tenhamos este amparo, nós rogamos neste momento a espiritualidade através de uma oração, que é o que nos equilibra em nossas vidas. E nós vamos trazer do livro Verdade e Amor, Emmanuel nos dizendo assim: Senhor Jesus, auxilia-nos não somente saber, mas também a sentir e compreender. Ampara-nos, Senhor. Queremos tua voz, a falar-nos de Deus dentro de nós. Não nos deixe ao léu na crença em vão. Auxilia-nos, Mestre, a te encontrar em nosso próprio coração. Então, com este linda oração do nosso querido e amado irmão mentor de Chico Xavier, este exemplo de amor na terra, nós iniciamos neste momento mais uma tarefa de exposição doutrinária da Associação Espírita Fonte de Luz, esta casa de amor, esta casa onde o trabalho na seara de Jesus se faz presente em todos os corações. Rogamos desta forma, nesse momento, assistência espiritual, para trazermos as nossas considerações na noite de hoje. Obrigada, Jesus. Obrigada, Mestre amado, por mais este momento que nos concede. Ilumina nossos corações e faze de nós um instrumento do teu amor. Obrigada, Senhor. Obrigada, espiritualidade. E que assim seja. Queridos irmãos, mais uma vez, nosso boa noite, nossa gratidão pelo trabalho, nossa gratidão pela vida e pelo momento que vivenciamos. Mas nós nos questionamos neste momento e trazemos este questionamento a todos os corações. Como fazer a caridade em época de pandemia? Como nós vamos realizar a caridade? E aí nós precisamos compreender o que é a caridade, compreender o que é a caridade dentro dos postulados da doutrina espírita e compreendermos o que Jesus, o nosso mestre, nos ensinou e o que a doutrina espírita nos fala de caridade. Então vamos trazer algumas reflexões neste encontro, estarmos passeando pelas obras espíritas, o Evangelho, o Livro dos Espíritos, trazendo estas reflexões para todos nós. Mas como então fazer a caridade em época de pandemia? Por que nós trazemos esta interrogação, esta reflexão nessa noite? Porque nós sabemos que a doutrina espírita, ela vem ser para todos nós e nos traz através do nosso querido Allan Kardec, então francês, que se dedicou ao estudo desta doutrina, a trazer a doutrina espírita à Terra, juntamente, é claro, com a pleide de espíritos de luz, onde, através de estudos, quando Allan Kardec traz a sua terceira obra básica, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, ele analisa e traz as verdades do Cristo através de momentos em que ele reflete, Allan Kardec, sobre as passagens de Jesus e nos traz nesta obra um roteiro seguro de cumprimento das leis, principalmente a lei de amor e os ensinamentos de Jesus. E nesta obra basilar, nós temos
no seu início, onde Kardec nos traz sobre as 3 revelações. Kardec nos fala de Moisés, que veio a seu tempo trazer o que era necessário àquela época. O Cristo, o nosso mestre, vem nos trazer a 2ª revelação, onde ele, o mestre, nos traz dos 10 mandamentos e nos extrai de todos aquele momento de até então, quando chega na Terra, o amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, como sendo o maior mandamento. E a doutrina espírita, ela vem a seu tempo desvendar tudo aquilo que o mestre já havia nos trazido, mas ela nos traz como bandeira principal: fora da caridade não há salvação. Então, para todos nós, estudantes da doutrina espírita, nós vamos perceber o quanto é importante nós entendermos o fora da caridade não há salvação. Porque nós que estudamos, vamos perceber os depoimentos dos espíritos em várias obras, tanto nas obras basilares como nas obras subsidiárias, a narrativa de espíritos que nos trazem em todas as suas narrativas que a sua vida, o seu continuar desta existência, ela vai trazendo as consequências dos atos da vida atual, da vida que vivemos agora e que, portanto, será o somatório de tudo aquilo que nós fazemos. Então, é necessário que nós venhamos a entender que o momento em que nós deixamos as vestes físicas, o que conta para nós é o bem que nós realizamos, é a caridade que conseguimos efetuar, como sendo o entendimento da doutrina espírita, que é o Cristo redivivo em nossos corações. Mas para que nós possamos ir adiante no nosso raciocínio, nós precisamos entender primeiramente uma frase, segundo as nossas reflexões da noite, uma frase dita por Emmanuel no livro O Consolador, na resposta da questão 254 do Consolador, onde Emmanuel vai nos dizer que a disciplina antecede a espontaneidade. E esta frase, ela tem uma sabedoria imensa, porque vai nos dizer, Emmanuel, que a disciplina, o fazer o hábito de tudo aquilo que nós queremos nessa existência física, ele vai anteceder a espontaneidade. Nós vamos desenvolver as virtudes, nós vamos desenvolver a caridade. A caridade passará a ser espontânea em nós quando nós tivermos disciplina. Quando tivermos aquela disciplina de dia a dia, estarmos vivenciando aquilo que a doutrina nos ensina. E uma delas, o fora da caridade não há salvação. Então, é importante, sim, a disciplina nas nossas vidas, para que nós possamos, desenvolvendo as virtudes, torná-las espontâneas em nós. Fazer com que seja algo totalmente natural. E aí, então, nós vamos observar as nossas condutas, vamos observar o nosso comportamento e então, desta forma, adquirirmos as virtudes, desenvolvermos estas virtudes que já se encontram em nós. De tudo isso que a gente está falando da doutrina, lá na conclusão de O Livro dos Espíritos, nós vamos ter no seu item 7, quando Kardec faz algumas considerações brilhantes, porque nós percebemos que nós nos atemos muito ao estudo das questões de O Livro dos Espíritos, que nós passeamos pelas questões, mas nós não temos o hábito de nos determos nas reflexões, tanto da introdução, como na conclusão de O Livro dos Espíritos, que é belíssima, tanto uma parte quanto a outra. E lá na conclusão, no seu item 7, Kardec faz algumas colocações. E entre essas colocações, ele diz que as consequências de quem compreende o Espiritismo são 3. Quer dizer, quando eu entendo por que eu estou na Terra, que é para evoluir, para desenvolver em mim as potencialidades. Quando eu entendo que
eu vou conseguir, nesta existência física, espiar, reparar faltas do passado e espiar as questões que eu necessito para o meu aprendizado, nós vamos abrindo o horizonte das nossas vidas. Nós vamos percebendo o quanto a doutrina espírita ela tem consequências e desenvolve em nós este sentimento religioso. A doutrina espírita nos abre as portas para o entendimento da morte. E vai nos dizer que a morte é apenas uma passagem, um momento em que nós deixamos a veste carnal, desse momento em que aqui estivemos no trânsito carnal, e vamos retornar, nos dá este sentimento religioso, esta fé. Desenvolve em nós, vai nos dizer Kardec, a resignação das vicissitudes da vida. Por quê? Porque nós sabemos os nossos sofrimentos. Nós buscamos a causa. E sendo a causa nós mesmos, nós vamos perceber que esta causa ela é justa. Porque nossas vicissitudes, nossas dores, as nossas questões são nossas. Ninguém colhe em seara alheia. Nós somos artífices daquilo que nós efetivamente somos. Então, nós desenvolvemos a resignação. Este consentimento para com Deus, de que tudo que nos vem é para o nosso crescimento. Mas o terceiro ponto vai nos falar da indulgência para com os efeitos alheios. Então, as consequências que o Espiritismo traz para todos nós, de conhecermos a doutrina, Kardec, nesta conclusão, ele traz esses três raciocínios. O sentimento de religiosidade, o sentimento do ser religioso, desenvolve a resignação, as nossas vicissitudes diante da vida, e vai nos trazer a indulgência, que é a termos indulgência para com os defeitos alheios. Então, observemos que o desenvolvimento do sentimento religioso e a resignação estão muito relacionados com o nosso raciocínio lógico. Compreendermos os pontos basilares da doutrina, compreendermos através da lei da reencarnação, da justiça divina, de todo esse contexto que nós vivemos. Mas a indulgência para com os defeitos alheios é prática. Aqui nós poderíamos dizer que a prova prática é aquilo que nós efetivamente estamos fazendo a prática aqui, porque nós temos uma vida de relação. E esta vida de relação, ela vai nos colocar à prova a prática do que nós entendemos na teoria. Nós vamos desenvolver uma resignação diante da vida, nós vamos buscar esta religião, este sentimento, mas nós vamos, com tudo que nós aprendemos, estarmos buscando a desenvolver isso no nosso dia a dia, na prática. Então, a indulgência para com os defeitos alheios é o terceiro ponto, é o terceiro efeito de quem compreende a doutrina espírita. E por que nós estamos fazendo todo este apanhado, né? Para que nós possamos entender o que é, qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade entendida por Jesus. Questão 886 de O Livro dos Espíritos. E aí, então, os Espíritos vão dizer que é benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros e o perdão das ofensas. Vejamos que, se Jesus é o guia e modelo da humanidade, e ele veio à Terra nos trazer estas questões, nos trazer a sua prática daquilo que nós deveremos seguir, ele foi o exemplo daquilo que ele ensinou. Então ele diz, Kardec faz esta pergunta na terceira parte de O Livro dos Espíritos, qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade? E ela é benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros e o perdão das ofensas. Então, neste momento em que nós estamos vivenciando, como nós podemos fazer a caridade que entendia Jesus neste momento de pandemia?
Como nós podemos? O que está mais próximo de nós? O que está à nossa mão no dia a dia para que nós possamos vivenciar a caridade? E nós diríamos que é, neste momento, a indulgência para com as imperfeições dos outros, sob nossa ótica. Por quê? Porque nós estamos recolhidos ao nosso lar. Nós estamos recolhidos à convivência extremamente restrita e perdemos a nossa questão de mobilidade. Nós perdemos momentaneamente o direito de ir e vir aonde quer que nós queiramos ir. E respeitando a ciência que nós devemos respeitar enquanto espíritas que somos, porque nós sabemos que onde a doutrina espírita não alcança, no sentido de que, se em algum ponto a ciência discordar ou levar a um outro caminho que não aquele que nós temos como postulado, que nós venhamos a seguir a ciência, nos disse o mestre Kardec. Então, meus irmãos, nesse momento a ciência nos diz, te recolhe, faz o distanciamento social. Recolhemos-nos todos da nossa casa espírita, dessa sociedade espírita que é um educandário de amor e de luz, que é o nosso fonte de luz, e estamos no nosso lar. Trabalhando todos nós. Trabalhando, levando a doutrina dos meios que nós conseguimos levar. Através dos meios de comunicação, levando, fazendo o bem a todos, fazendo as nossas questões sociais, distribuindo alimentação aos irmãos que necessitam, levando Jesus às nossas crianças, visitando lares, levando cobertas feitas de lã, levando o aconchego, o carinho, da forma permitida pela nossa ciência, mas nunca paramos de fazer a caridade, que é o bem, este bem na prática. Mas a indulgência para com as imperfeições dos outros, nesse momento é o nosso momento mais importante de fazermos essa caridade também. E aí nós vamos dar prosseguimento, que quando no Evangelho nos fala da caridade, nos fala da indulgência, nós temos 3 espíritos que Kardec seleciona na instrução dos espíritos do nosso capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. E aí nós vamos perceber, bem-aventurados os que são misericordiosos. Nós vamos perceber que José, espírito protetor, ele nos traz o conceito de indulgência. Aí nós vamos ver o João, bispo de Bordeaux, com as características de um comportamento. Quem é o indulgente? Que comportamento tem o indulgente? E no item 18, do Fetré, bispo de Nevers, é o nosso esforço de superação. Então, nós temos 3 espíritos trazendo 3 pontos de vista diferentes, mas que nos trazem grandes reflexões. E isto é muito importante. Entendermos a indulgência no momento de pandemia, para que nós possamos exercitar a caridade. Então, vamos a este estudo, nessa nossa conversa, nesse nosso buscarmos o entendimento da doutrina, para que nós possamos exercitar fora da caridade não há salvação, através da indulgência, como efeito daquele que entende a doutrina e que precisa agora ser indulgente para com as imperfeições dos nossos irmãos. Então, José, este espírito protetor, vai trazer uma comunicação de 1863. Ele inicia assim: espíritas, queremos falar-vos hoje da indulgência, sentimento doce e fraternal, que todo homem deve alimentar para com seus irmãos, mas do qual bem poucos fazem uso. Vejamos aqui o que José está nos trazendo. Espíritas, está falando conosco, nos chamando espíritas. Queremos falar-vos da indulgência, este sentimento doce e fraternal. Uma pessoa indulgente, ela é doce, ela é fraternal, ela é uma pessoa acolhedora, que todo homem deve alimentar. Para com quem? Com seus irmãos, nesta vida de sociedade.
mas o qual bem poucos fazem uso. Vejamos neste momento que o José, ele está nos chamando a atenção para alimentarmos a indulgência. E ele diz que nós fazemos pouco uso. A indulgência está em nós, mas nós precisamos alimentá-la. E é um sentimento, ela é um sentimento que é doce, que é fraternal. E aí a gente retorna lá no início da nossa conversa, quando nós falamos da questão da disciplina. A disciplina que antecede sempre a espontaneidade. Nós precisamos treinar a indulgência. Nós precisamos treinar, disciplinar, adquirir o hábito de ser fraterno, adquirir o hábito de ser doce. E principalmente agora, onde estamos no nosso lar, onde estamos restritos nesta convivência, onde muitas pessoas, muitos de nós não sabem mais conviver no lar. Não conseguem mais, não conseguiam, porque agora vamos ter que desenvolver essa habilidade. Tudo se desenvolve. Aí nós vamos perceber que a indulgência, segue José, não vê os defeitos de outrem, ou se os vê, evita falar deles, divulgá-los. Ao contrário, o indulgente é ao contrário, ele oculta, a fim de que não se tornem conhecidos, senão dela unicamente. E se a malevolência o descobre, tem sempre pronta uma escusa para eles. Escusa plausível, séria. Não das que com aparência de atenuar a falta, mas a evidenciam com pérfida intenção. Então, quando se descobre, porque ser indulgente não quer dizer que a gente não note a imperfeição do nosso irmão. Ser indulgente não quer dizer que nós não percebamos aquilo que tem de errado, assim como os outros percebem as nossas imperfeições. Mas nós não precisamos divulgar. Nós não precisamos nos ater a ficarmos comentando aquelas dificuldades dos nossos irmãos, os seus, como poderíamos dizer, os seus defeitos. Não precisamos. Nós precisamos ter a conduta que nos foi ensinada por Sócrates. Quando chega a ele um irmão para contar-lhe uma novidade, e como sempre, quando a gente chega para contar uma novidade, a gente chega meio, né, como poderíamos dizer, chegamos afobados. Sócrates, preciso te contar alguma coisa. Sócrates, já passaste pelas 3 peneiras? E ele, não sei quais são as 3 peneiras. O que você vai me contar é verdade? E naquele momento, o irmão titubeou, porque não tinha certeza. O que você vai me contar é bom? E a terceira questão, é útil? Que nós pudéssemos compreender, porque a maledicência é algo muito corriqueiro. E nós estamos observando que fala-se daquele que não está pronto para ali, presente para defender-se. Ainda mais o indulgente, ele nem sequer fala, ao contrário. Ele dá sempre uma desculpa, uma escusa plausível, séria, para aquelas questões, para atenuar a falta. Este é o nosso irmão que é indulgente. A indulgência jamais se ocupa dos maus atos de outrem. Vamos pegar aqui. A menos que seja para prestar um serviço. Mas mesmo neste caso, tem cuidados de os atenuar tanto quanto possível. E aí, José nos faz 2 perguntas que são bem importantes. Quando criticais, que consequências se há de tirar das vossas palavras? Ó homens, quando será que julgareis os vossos próprios corações, os vossos próprios pensamentos, os vossos próprios atos, sem vos ocupardes com os que fazem vossos irmãos? Quando só tereis olhares severos sobre vós mesmos? Quando nós estaremos com este olhar severo para conosco, para com as nossas ações? E ainda, José nos traz que sede, pois, severo para convosco,
e indulgente para com os outros. Muito interessante quando ele fecha a sua fala dizendo: sede indulgentes, meus amigos, porquanto a indulgência atrai, acalma e ergue, ao passo que o rigor desanima, afasta e irrita. Como nós temos feito? Como nós somos diante dos nossos irmãos? Nós somos aquele que atrai, aquele que acalma, que ergue quando aquele irmão nosso erra? Ou a gente tem rigor nos nossos julgamentos? No nosso lar hoje, qual tem sido a nossa conduta? Ela tem sido aquela conduta indulgente? Mesmo sabendo que nós todos somos cheios de defeitos. Conheço um amigo que sempre diz que a gente conhece uma pessoa quando consegue ficar um tempo determinado com aquela pessoa, a tempo de comer 1 quilo de sal. Isto é a convivência diária. E nós temos nossas imperfeições, nossos defeitos, nossas manias. Como é que é a nossa convivência? E assim como nós temos o nosso irmão, aquele próximo, mais próximo que está ali conosco, também tem. Então é importante para nós nos analisarmos, olharmos para dentro de nós. Então José, ele fecha essa parte trazendo esta busca da gente ser uma pessoa indulgente, aquele que atrai, que acalma e que ergue o nosso irmão. E aí nós vamos ter o João, que é um bispo. E ele nos traz a característica do indulgente, que nós achamos extremamente importante. Porque quantos de nós nos preocupamos com as pessoas que nós consideramos fortes? Se todos nós estamos na Terra, se todos nós estamos num mesmo patamar de evolução, ninguém está pronto, acabado. Todos nós precisamos de ajuda e da solicitude do nosso irmão. A gente sustenta os fortes. Aqueles que a gente entende como sendo pessoas fortes, a gente sustenta. E como é que a gente dá essa sustentação? É estando junto. É participando junto. É dizendo, olha, eu não sei fazer muita coisa, mas eu tô aqui contigo. Porque nós achamos que as pessoas fortes, elas não têm problemas, elas superam tudo. Nós mandamos uma mensagem nessas épocas de pandemia para aquelas pessoas que a gente considera fortes, que a gente considera tá tirando esse momento de letra, quando às vezes a pessoa está angustiada, está cheia de dores, cheia de questionamentos. E quem que ela vai recorrer, se nós todos achamos que ela é forte? Mas vai nos dizer ainda João, quando ele diz fortalecei os fracos. O indulgente é aquele que está ali observando e ajudando o forte, sustentando e fortalecendo os fracos. Olha que pessoa bacana ser uma pessoa indulgente. Você não precisa ser de ponta, você só precisa ser de sustentação. Você precisa ser aquela pessoa que está ali dizendo, eu estou contigo. Hashtag tamo junto, como a gente tem falado. Né? E ele tem, o indulgente, a sabedoria do pacificador. Ele é um pacificador. E se por algum momento, vai nos dizer João, essa pessoa indulgente, ela erra, ela não fica no erro martelando, ela pede para não rescindir no mal, ela pede forças para a submissão da lei de amor, ela pede forças para não cair mais, para não reincidir mais naquele erro, mas ela não fica chorando porque caiu. Ela se reergue e diz, agora eu quero forças, porque eu não quero mais errar, mas eu preciso de forças para ir para a lei de amor, para submeter a esta lei que é de amor. Uma pessoa indulgente, ela subtrai, ela tira a cólera e troca pelo amor que purifica. Gente, é disciplina para que nos tornemos espontâneos, naturais. Toda pessoa que se encoleriza, ela se encoleriza porque ela quer. Mas ela pode vencer essa tendência. Ela pode subtrair esta cólera e passar a ter atitudes de amor.
E esta pessoa indulgente, vai nos dizer João, que é as características do indulgente, ela prega pelo exemplo. Ela dá o seu exemplo de conduta e o modelo dela, Jesus. Claro que estamos longe de sermos Jesus, mas nós temos uma meta, nós temos um caminho, e a doutrina espírita diz que Jesus é o guia e é o modelo da humanidade. Então nós temos um referencial, nós temos alguém a seguir. Sede indulgentes com as faltas alheias, quaisquer que elas sejam. Não julgueis com severidade, senão as vossas próprias ações. E o Senhor usará de indulgência para convosco, como de indulgência houverdes usado para com os outros. Então veja, à medida que nós somos indulgentes com as faltas alheias, nós precisamos que sejam indulgentes para conosco. Não julgueis com severidade, senão as vossas próprias ações. E estes três espíritos que se comunicam na indulgência, eles mandam que a gente julgue com severidade as nossas ações. As nossas. E sejamos indulgentes com os nossos irmãos. Essa docilidade, esta fraternidade para com os nossos irmãos. E nós vamos ter, então, no item 18 do Fetre, que nos fala também para que sejamos severos conosco e indulgentes com as fraquezas dos outros, né? Esta é uma prática da santa caridade que bem poucas pessoas observam. E aí nós vamos ter, nesse momento, esta busca, este caminho a seguir. Porque este bispo do Fetre, ele nos traz uma questão bem importante. Ele nos faz nós observarmos que todos nós temos maus pendores a vencer, defeitos a corrigir e hábitos a modificar. Todos tendes um fardo mais ou menos pesado a alijar para poder desgalgar o cume da montanha do progresso. Então, se eu tenho maus pendores a vencer, se eu tenho defeitos a corrigir e hábitos a modificar, é claro que meus irmãos também têm e que eu vou precisar da indulgência, assim como eu conceder a indulgência. É importante nós olharmos que pendores eu tenho para vencer. Quais são os meus defeitos que eu tenho que corrigir? Que hábitos que eu tenho que substituir? Para que eles se tornem espontâneos, onde a minha disciplina tem que atuar mais forte. E ainda fala assim: por que então haveis de mostrar-vos tão clarividentes com relação ao próximo e tão cegos com relação a vós mesmos? É uma boa pergunta. Uma boa pergunta. Porque o indulgente, ele já sabe. Mas nós estamos a caminho. Porque nós descobrimos que nós precisamos ser indulgentes para com as imperfeições dos nossos irmãos. Por que então a vez de mostrar-vos tão clarividentes com relação ao próximo e cegos com relação a vós mesmos? Quando deixareis de perceber nos olhos dos vossos irmãos o pequenino argueiro que os incomoda, sem atentardes na trave que nos vossos olhos vos cega, fazendo-vos ir de queda em queda? Aqui nos remete para o argueiro e a trave no olho. Em que momento nós vemos um pequeno cisco lá, um defeito do meu irmão pequeno, mas eu tenho uma trave no meu olho. O verdadeiro caráter da caridade, e aí fechamos o ciclo da caridade. O verdadeiro caráter da caridade é a modéstia e a humildade, que consiste em ver cada um apenas superficialmente os defeitos de outro. Esforçar-se por fazer que prevaleça o que há nele de bom e virtuoso. Gente, nosso foco tem que ser o que o nosso irmão tem de bom. O nosso foco tem que ser na qualidade que ele já conquistou. E por mais que tenha defeitos que a gente veja, não divulga. A não ser que isso faça um mal para muitas pessoas. Mas não divulga. Guarda para si. A Emmanuel vai nos dizer, quando nós utilizamos e
comentamos com relação, às vezes, até mesmo um companheiro de jornada, fulano é uma pessoa dedicada, maravilhosa, assim, assim. Mas a gente acrescenta algo desnecessário. Que nós possamos focar no que os nossos irmãos têm de melhor. Imaginemos Jesus quando ele enxergou, por exemplo, Zaqueu. Zaqueu subido naquela árvore, sendo o chefe do cobrador de impostos. Ele não focou nos defeitos de Zaqueu. Ele enxergou o grande irmão do apostolado, que estaria junto com ele, e levando a sua doutrina no futuro. Quando Jesus olhava para Pedro, Jesus não via aquele homem que, de certa forma, era agressivo, às vezes trazia dificuldades na convivência com os demais irmãos, mas viu aquele que seria o grande pregador, o que construiria o seu evangelho, estaria à frente da casa do caminho e estaria ali no trabalho. Jesus, quando olha Maria de Madalena, Jesus quando olha o cego de Betsaida, quando Jesus faz as suas curas e Jesus olha, ele não olha para os defeitos, para as imperfeições, ele olha para as potencialidades. E na minha experiência de vida, se me permitem contar apenas uma pequena experiência de vida, no trabalho que desenvolvemos por longos anos com crianças especiais, nunca focamos nas imperfeições da matéria, das limitações que a matéria física impunha àquelas crianças, mas nas possibilidades que eles tinham de conseguir superar e desenvolver outras habilidades, que não aquelas que nós consideramos crianças normais, mas possibilidades de amor, de raciocínio, de luz. E é isso, nós sempre vamos focar nas habilidades e nas capacidades. Nosso foco tem que ser, efetivamente, o que nós vemos de melhor no nosso irmão. E nos olharmos com certa severidade, no sentido de nos cobrarmos internamente com amorosidade, disciplina, para que as nossas virtudes se tornem espontâneas, para que nós possamos fazer exatamente o que o nosso irmão nos fala, nosso irmão José, que este sentimento tão doce e fraternal, que todos nós devemos o quê? Alimentar. E alimento é diário. Alimento é dia a dia ali, com a gentileza, com amor, com a fraternidade, com o carinho. Mensagens por WhatsApp neste momento. Como nós não podemos fazer a caridade? Como não fazer a indulgência? Claro que sim. Mensagens, amigos, chamada de vídeo, quanta coisa nós podemos fazer todos os dias. Respeitar, amar aqueles que estão conosco no nosso lar e dizer que bom que nesse momento nós estamos juntos. Que bom que nós voltamos para casa, a casa física com a família e a casa interna, para analisar essas coisas. Este momento é perfeito para que a gente se olhe, para que nós percebamos o quanto a indulgência está perto ou longe de nós. O quanto nós precisamos da disciplina para exercitar e se tornar a indulgência algo natural. Como é bom a gente estar perto das pessoas indulgentes. Como é bom a gente estar perto de alguém que olha nossas qualidades. Isso nos atrai, nos acalma, nos eleva. E nós gostaríamos de encerrar, é claro, sempre com ele, com Jesus. E Jesus, que é o nosso grande médico das almas, nosso psicólogo, nosso educador, nosso guia, nosso modelo. E ele nos disse, eu vim para que tenham vida.
e a tenham em abundância. Sejamos abundantes na caridade. E hoje, trabalhando o aspecto da indulgência, vamos olhar nossos irmãos com mais indulgência, com mais amor. E nós convidamos a todos neste momento para fazermos a prece de encerramento. Agradecemos a todos os amigos do Fonte de Luz, aos seguidores do Fonte, nas redes sociais, que logo, logo estaremos juntos, assim que a ciência nos permitir, juntos nesse trabalho com o Cristo. Mas que nos procurem nas redes sociais, nos mandem recados, nós temos um atendimento lá, sigam no Instagram, que todos ficam, ninguém fica sem resposta às suas necessidades. Então nós vamos pedir nesse momento para que Jesus possa nos amparar, para que nós possamos estar ligados mentalmente com o nosso anjo da guarda, rogando nesse momento a assistência espiritual para que invada todos os nossos lares, Senhor. Para que o Cristo esteja nos nossos corações, penetre em nossa alma e em nossos sentimentos. E dizemos, ó Jesus, como é bom saber que Tu estás no leme neste momento. Nós precisamos de Ti, Mestre, porque és o guia e modelo da humanidade. Mas antes de tudo isso, és nosso irmão que se dedicou a vir ter conosco para nos trazer o Teu exemplo de amor. Que a lei de amor esteja em nossos corações. Que fora da caridade não há salvação, nós sabemos, Senhor. Mas nos ajuda a fazermos a caridade. Nos ajuda, Senhor, a sermos indulgentes com os nossos irmãos. Nos ajuda a olharmos para dentro de nós e buscarmos ser alguém melhor todos os dias da nossa vida. Se conosco, ampara nossos corações. E que o Espiritismo, que é o Teu cristianismo, que a Tua conduta rediviva em nossos corações, que o Espiritismo faça estes efeitos em nós. Que ele faça com que nós possamos entender e buscar a religiosidade, o sentimento religioso. Que a doutrina espírita faça com que nós entendamos o momento que vivemos. E que, acima de tudo, sejamos indulgentes com as faltas dos nossos irmãos. Sê conosco, Senhor, para que este sentimento doce e fraternal da indulgência seja alimentado por nós a cada dia. Muito obrigada, Senhor. Muita paz. E permanece conosco, hoje, agora e sempre. Que assim seja.